Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Martins aqui, presidente da Compará. Conforme prometido para vocês, mais um vídeo trazendo algumas atualizações. Primeiro de tudo, queria agradecer a todos vocês que estão me mandando mensagem inbox pelo apoio. Muitas pessoas me mandando mensagem, apoiando, estando do lado. Eu queria agradecer de verdade, mesmo assim, nesse momento, que é um momento conturbado, que é um momento difícil para nós. Receber sua mensagem de apoio como cooperado é muito importante, tá? Acho que é uma das coisas que mais me motiva a continuar. A gente sabe que nem todo mundo tá contente. Tem os conspiracionistas que acham que a gente mandou tocar fogo no negócio, que não existiu operação. Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito dos conspiracionistas, porque muitos deles nem assistiram o vídeo completo. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 1.500 cooperados, tá? No grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram que a gente criou, tem 200 e poucos inscritos nesse grupo do Telegram. Ou seja, não chega nem a 20% da quantidade total de cooperados que nós temos. Ou seja, pessoas que investiram na Compará, que compraram cotas. Se você parar para pensar que os que assistiram o vídeo, não assistiram o vídeo todo, não viram lá o endo, não viram as máquinas pegando fogo, acham que ficam criando, conjecturando as coisas. Ainda falta muita gente entender o que de fato aconteceu, né? E no calor do momento, às vezes o primeiro vídeo ali, para essas pessoas não ficou claro, para outras assistiram com tranquilidade e discernimento e conseguiram entender, absorver o que aconteceu. Vamos para a parte prática. Primeiro de tudo, aconteceu uma operação. Essa operação está claro para nós que foi uma operação ilegal por dois motivos. Primeiro, porque foi uma operação que não estava nos registros do IBAMA, né? Então ela só foi colocada, ela tinha um prazo até sexta-feira, foi no domingo, dia 6, então tinha até sexta-feira à noite para colocar no sistema a operação, não colocaram. Na segunda-feira, quando a gente ligou para um superior, fez um contato com o superior em Brasília, esse superior pressionou o pessoal do Pará, e aí na segunda colocaram a nota com data dizendo da operação retroativa como se fosse sexta-feira. Isso tá errado, tá? Não pode fazer isso, mas eles fizeram. Tacaram o foda-se. Essa é a realidade, tá? Então, acho que eles só fizeram isso porque eles perceberam que a gente tinha algum poder de informação, de contato, e ficaram receosos do que poderia acontecer. O Endo estava presente lá, junto com todos os outros garimpeiros. O pessoal estava de folga, domingo ninguém trabalha, né? E o que é o trabalho dentro do garimpo? Hoje eu vou entrar nesse aspecto do trabalho, do que a gente vinha fazendo, porque tinha um vídeo anterior que eu já vinha mostrando para vocês o que a gente vinha fazendo. Que nada mais é do que tentar entender qual é a apresentação mineralógica para que a gente consiga o melhor processo para ter produção. E a gente estava tendo uma produção mínima, 70, 80 gramas, 90 gramas num dia. Só que aquilo ali estava errado, né? A gente tinha que ter uma produção maior. O que estava faltando era um moinho de um britador para que a gente desse volume na produção. A gente precisava entrar com a parte química também da recuperação de ouro, etc e tal. E aconteceu algumas coisas extraordinárias, né? E que aí entra mesmo como se fosse uma... Aí eu entro com a teoria da conspiração, né? Eu acho que foi um erro meu ter exposto a Compará da forma como eu expus. De mostrar tudo que a gente estava fazendo. E isso criou meio que uma... Não sei se inveja ou se um desejo de tentar estar no nosso lugar, de ter aquela área tão rica para essas pessoas que tentaram causar o nosso mal. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, a gente conseguiu requerer 16 permissões de lavra garimpeira. E nessas 16 lavras, essas 16 PLGs, não é lavras, PLGs, permissões de lavra garimpeira,
a gente fez a LO municipal. O que é a LO? Licenciamento operacional. É preciso da LO para ter a publicação das PLGs em Brasília e tal. E aí a gente fez as LOs municipal porque no município, cada PLG ela tem 50 hectares. Então, você pode ter PLGs maiores, inclusive, para cooperativas, tá? Só que o que era estranho, o que aconteceu de estranho, para você entender? A gente fez todo o procedimento normal, pagamos geólogo, gastamos dinheiro com o geólogo. Você tem ideia, cada PLG é um valor que o geólogo cobra, acho que na época foi... Acho que para requerer foi R$6.000 cada PLG e ele cobrou mais R$5.000 depois para entrega do documento por PLG, para fazer o documento que a gente apresenta na Secretaria do Meio Ambiente de Itaituba, né? Então a gente gastou uma grana com a parte da documentação. E apresentamos a documentação, foi deferida, a gente recebeu as minutas das PLGs, foram publicadas, saiu no Diário Oficial, tudo lindo, maravilhoso. De repente, 5 das 16 PLGs caíram. Como assim? O que significa cair? As PLGs desapareceram do sistema. Sumiu. E aí voltou as PLGs antigas que estavam lá na época de 94, 92. As PLGs desapareceram. E a gente ficou sem entender o que aconteceu que as PLGs desapareceram. 2, 3 dias depois apareceu no Diário Oficial uma requisição da ANM pedindo para a gente protocolar, né? O geólogo nosso protocolar uma resposta, uma defesa, para que essa defesa fosse... era para corrigir alguma coisa de mapa que, segundo eles, estava errado. Mas, no primeiro momento, foi aprovado, foi deferido, saiu a publicação, saiu tudo, ou seja, alguém conferiu isso, não sei se isso é via sistema, se isso é uma pessoa que faz isso de forma manual, mas foi tudo ok e depois começou essas 5 PLGs caíram. O que era mais estranho, não é nem interessante, o que é mais estranho é que isso foi por volta de outubro, tá? Essas PLGs, essas 5 PLGs, era exatamente onde a gente montou as nossas plantas. É exatamente onde passa o veio de ouro. As outras ninguém fez nada. Falei, putz, tá estranho. Por que só as principais, aqui tem o veio de ouro pra gente trabalhar, caíram, né? Beleza, a gente entrou com o recurso. Enquanto o recurso estava rolando, enquanto o geólogo estava trabalhando para recuperar essas PLGs, do porquê que caíram, eu não sei, tá? Até hoje ele também, o geólogo, não soube me explicar. Foi algo misterioso. E aí entra a minha teoria da conspiração. Alguém derrubou, alguém tem contatinho, alguém fez uma ligação e conseguiram derrubar as PLGs para tentarem requerer. Só que até hoje ninguém fez requerimento em cima da área onde a gente está. Então, por esse motivo que eu privei o acesso ao grupo do Telegram, a tudo isso, pelo site da Comparar, tá? Para que só cooperados de fato estivesse, para a gente poder ter esse segundo papo. Durante o período que a gente ficou com essas PLGs negativas, o que a gente fez? A gente não trabalhou. A gente fez só alinhamento de planta, você tem que fazer teste e tal. Não tava operando, trabalhando, tava lá trator de esteira, tava lá escavadeira. Inclusive, muita gente me pergunta, Daniel, a GDM perdeu muita coisa? Perdeu uma escavadeira, tá? As outras eram da Comparar, mas uma escavadeira era da GDM, foi perdida mesmo, queimou. Deu pra gente recuperar os cubos, vender uns equipamentos lá que deu uns 50, 60 mil reais. Que a gente está usando para dar continuidade ao projeto. Mas o que aconteceu de fato? Essas PLGs caíram. Depois agora, já esse ano, caiu todas as PLGs. Todas as PLGs caíram. E cara, muito estranho isso. Todas as PLGs terem caído depois delas terem sido deferidas. Você não passa num concurso público e depois o concurso vai e volta atrás e diz, olha, você não passou não. Isso não existe. Olha, nós corrigimos sua prova de novo aqui e tá errado. Não existe, tá?
É muito difícil isso acontecer, ainda mais que tem todo um processo a ser seguido, burocrático e tal. Alguém mexeu os pauzinhos para sacanear com a gente. Quando eu percebi que tinha essa perseguição, que alguém estava tentando nos sacanear, eu falei, poxa, eu tenho que procurar proteger o nosso patrimônio. Então, na minha viagem para Dubai, eu aproveitei para correr atrás de investidor, de parceiro, inclusive alguns brasileiros, para que eles pudessem entrar nessa briga, para a gente poder... Que momento a gente consegue recuperar essas PLGs? A gente consegue recuperar essas PLGs quando elas forem a leilão. Por quê? Porque existe um leilão para cooperativas, em que as áreas vão ao leilão e a cooperativa ela pode disputar esse leilão. E essas áreas elas vão, provavelmente no final desse ano, a gente não sabe a data ainda, elas vão ao leilão. Só que quando elas forem ao leilão, a gente tem que dispor do capital para brigar nesse leilão. Porque provavelmente as pessoas que estão mal intencionadas tentando ferrar a gente, elas estão esperando esse leilão acontecer, que é o leilão que acontece da ANM das áreas. O que eu propus para o grupo de investidores que vão entrar nessa briga e que dispõem de bastante capital para comprar os direitos minerários? Os direitos minerários vão ser requeridos pela cooperativa e o valor que eles investirem na aquisição desses direitos minerários nós vamos trocar em cotas, ou seja, esse grupo de investidor, isso vai ser público, tá? O valor que a gente pagou nas PLGs e o valor que vai ser integralizado em cotas desse grupo. A gente tem que ter capital para isso, e eles têm esse capital. Então eu estava em busca disso, parei de publicar qualquer coisa sobre a cooperativa, mas ainda assim, Daniel, então quer dizer que naquele momento que houve aquela operação, a área estava ilegal? Tecnicamente não. Por quê? Porque nós não estávamos lavrando, nós não estávamos em operação. A gente tinha os equipamentos na região parados enquanto nós aguardávamos o nosso recurso ser aprovado ou não, ser deferido ou indeferido. E a gente não tinha ainda a resposta se foi deferido ou indeferido. Então a gente protocolou os recursos e estava aguardando. Então, assim, isso é a primeira parte que eu falo para você que a gente não estava ilegal, tá? A segunda parte é o fato de que as operações na região do garimpo, ali da região garimpeira de Itaituba, elas tinham cessado 2 dias antes, por um decreto de um ministro. Não vou me recordar agora qual foi o ministro, acho que o ministro da Justiça, alguma coisa assim, decretou que não poderia ter mais operações. 2 dias depois, tivemos a operação no garimpo do Alto Alegre. Então, essa operação ela foi ilegal por esse segundo motivo. E tem o terceiro motivo, que a gente entende que a forma como os agentes atuaram foi uma forma desumana, não seguiu os padrões de uma operação lícita, certo? O fato de eles não terem publicado sobre a operação durante essa semana de prazo é mais um indício de que eles estavam agindo ali de má fé. Pegar as correntes de ouro do pessoal, a aliança do Wendel, esses objetos pessoais, e não ter apresentado esses objetos pessoais como uma apreensão, foi um roubo, isso é fato. E eu tenho um grande problema, porque eu vou ter que enfrentar, né, 5 bandidos que estão travestidos de policiais, 5 que estavam lá na operação, pode ser até mais, não sei. Mas esses 5, é melhor eu enfrentar esses 5 que foram bandidos e armaram essa casinha pra gente, do que eu enfrentar 1.500 cooperados acreditando que eu enganei eles, que eu montei... Gente, só pra vocês terem uma ideia, quando eu decidi ir para o garimpo, investir nisso tudo, as fazendas de camarão já não andavam bem, porque por um custo de produção acima do valor de venda no mercado, a gente paralisou as fazendas de camarão, que eram os meus projetos. Eu ganhava 400 mil reais por mês com esses projetos. Enfim, eu ganhava bastante dinheiro. Foi uma época muito boa para mim. Eu tive tudo do bom e do melhor a níveis extraordinários. Eu vendi parte do meu patrimônio, depois de queimar boa parte das minhas reservas, com funcionário, com investidor, etc, etc, etc.
eu vendi boa parte do meu patrimônio para entrar no garimpo, né? Eu vendi a Porsche de quase 420 mil reais, eu vendi um barco de 970, 980 mil reais, eu vendi que o barco depois da pandemia foi para quase 1,5 milhão, se eu tivesse guardado e esperado eu teria vendido mais caro. Enfim, eu vendi muita coisa, eu integralizei no início um avião que foi vendido, o avião para poder fomentar um negócio, mas o mais importante, hoje dentro da Comparar, a gente tem os estudos, e isso vale muito dinheiro. Por quê? Porque a gente tem os estudos de onde está passando o filão, de onde está a área para produzir. A gente gastou muita grana analisando a área e fazendo o que tinha que ser feito, né? Testando o material. Foram 2 milhões de reais em combustível. Só em combustível foi 2 milhões de reais que nós gastamos durante esse período. Com nota, com tudo. Então assim, o fato é, eu não posso abrir isso para todo mundo, eu tenho que abrir só para quem é cooperado, tá? Uma dúvida do pessoal que está surgindo aí é: Daniel, sumiu meus dados da Comparar, não tem mais quantas cotas eu tenho. Fique tranquilo, o banco de dados da gente tem backup, tá tudo salvo. Eu não sumi os dados do site. Os dados estão no nosso banco de dados, a gente tem a lista de todos os cooperados, quanto cada um comprou de cotas, quanto cada um investiu. A gente vai tornar pública essa lista, porque a gente vai precisar fazer em assembleia, vai precisar entrar com recurso contra a União, a gente vai precisar entrar com ação contra a União. A gente sabe que tem grandes chances disso se alongar por muitos anos e a gente não ganhar, porque eles podem alegar 1 milhão de coisas, mas eu vou entrar, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Eu preciso primeiro que todo mundo tome conhecimento do que aconteceu com a Comparar, né? Que até agora não foi todo mundo, tem 250 e poucas pessoas, 230 e poucas pessoas no grupo do Telegram. Tem grupos paralelos nascendo, o pessoal conversando, só que eu não vou participar e vou evitar ao máximo participar desses grupos. Por quê? Porque, primeiro, tem muita gente que não é cooperado nesses grupos, tem gente nesses grupos que pode fazer parte da galera que eu acho que é a galera do mal, que tentou nos sacanear, que talvez esteja por trás de toda essa sacanagem com a gente, entendeu? Então, assim, tem uma galera aí, tem advogado que acho que é uma forma muito imatura, infantil de conseguir cliente, né? Ah, você investiu, você perdeu, paga R$1.000, paga R$2.000 aqui, vamos entrar no processo e ganhar dinheiro do pessoal assim. Se quer ganhar, beleza, não tem problema nenhum. O que eu acho difícil é provar ou tentar criar uma prova de que eu enganei alguém ou de que eu apliquei um golpe. Gente, que golpe é esse, né? Que grande parte do meu investimento, eu tenho 1.800 cotas na Comparar, fora o que eu investi para montar a planta minha, fora carro meu que foi pro pau, fora muita coisa que vocês viram, coisa pessoal minha que eu usei pro garimpo, tá tudo no meu celular, eu tenho arquivo aqui para... Meu amigo, nenhum juiz do mundo vai dar ganho de causa para uma pessoa que investiu num projeto da cooperativa e que eu também investi e que eu também saí prejudicado. Eu não ganhei nada com isso, eu não tô de Ferrari, eu não tenho um patrimônio bilionário de nada. Eu tô trabalhando, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família, tenho que pagar os dividendos dos investidores que estão em outros projetos. Eu tenho que honrar meu compromisso, inclusive, que eu prometi para o pessoal que estava nas fazendas de camarão, de recomprar a cota deles, mesmo sem a venda da fazenda, porque vender a fazenda agora no mercado em baixa não faz sentido. Então, assim, tem muita gente conjecturando coisas aleatórias aí, fantasias, mas que isso não procede, não existe. Eu tô tranquilo quanto a isso. Eu não vou fugir do Brasil, vai para Dubai, vai sumir e não sei o que. Não existe isso. O Brasil é uma terra de muita oportunidade e pretendo continuar aqui no Brasil, ganhar muito dinheiro aqui no Brasil. Infelizmente aconteceu uma coisa ruim com a gente. O que eu posso fazer? Trabalhar para reconstruir. Primeiro passo, já fiz. É um grupo de investidores que pretende comprar, né, chegar junto
na hora que a gente for a leilão, as PLGs forem a leilão na ANM. A gente vai precisar de recurso para brigar por essas PLGs que já eram nossas. A verdade é essa, elas já eram nossas. Mas, provavelmente elas vão a leilão e quem souber do leilão vai querer brigar por elas porque sabe que eu estava em cima de uma área boa. Extraordinária. Enfim, a gente tem esse grupo. Esse mesmo grupo que quer comprar que vai comprar essa briga com a gente, eles estão negociando a compra da fazenda do Alto Alegre, tá? Essa compra dessa fazenda, nós estamos ainda em processo de negociação. Eu não vou te falar de valores agora, mas é muito alto. É muito mais alto do que a gente captou na GDE, na Comparar. A Comparar captou em cotas coisa de 10 milhões de reais, tá? A fazenda vale bem mais do que isso. E a fazenda hoje tem direito a 15% da produção. E é do bruto. Então esses investidores estão negociando a compra dessa fazenda, da propriedade, para ficarem com a compra da propriedade. E eles já sinalizaram para mim que eles têm interesse em comprar as cotas do pessoal. Mas não uma cota, duas cotas, só se forem todas as cotas, ou vão ficar com as cotas que eles integralizarem com a compra dessa briga no leilão. Então vamos imaginar que no leilão essas PLGs elas saiam por 2 milhões de reais, por exemplo. Esses 2 milhões eles vão colocar, vão comprar essa briga e vão integralizar isso em cotas na Comparar. Até lá, a gente vai tomar algumas medidas de estruturação. Dentro da fazenda, nós não vamos minerar, mas nós vamos montar estruturas para evitar que a gente passe pelo que a gente passou de novo, né? A gente vai buscar, tô só olhando o tempo aqui, 21 minutos. A gente vai buscar, primeiro de tudo, as estruturas que a gente usava eram de madeira. Nós vamos usar estruturas agora de containers. Por quê? Porque o container não tem como ser queimado. Você pode queimar tudo que está dentro do container, os móveis, os eletrodomésticos, até o ar-condicionado, mas a estrutura de ferro não queima mais. E, cara, fazer essas estruturas de madeira gasta dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu estava construindo a minha casa lá, porque eu ia construir uma casa para mim chegar lá, na beira da pista de pouso. Eu tive que comprar, porque a gente não tinha como serrar essa madeira no meio do mato. Eu comprei 40 mil reais de madeira com nota fiscal, aquela madeira que tem um encaixezinho uma na outra, pra gente montar a casa. E essa madeira estava em cima da caçamba que os agentes tocaram fogo. Então eu perdi 40 mil reais de madeira, que era para construir a casa de apoio, onde ia ficar a minha casa lá, para eu receber os investidores, os cooperados. Ia ter uma estrutura de madeira que eu comprei e perdeu. Enfim, vamos fazer tudo de container agora, porque eu quero ver tocar fogo em ferro, né? Ferro não toca fogo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos instalar um sistema de internet lá, e graças a Deus agora tem um sistema do Elon Musk aí, dessa internet aí. A gente vai estruturar esses pontos de internet em lugares bem específicos. Por quê? Porque eles têm um modus operandi de chegar e já queimar a internet. E quando queima a internet, você não consegue enviar vídeo para nenhum lugar. Aí muita gente pergunta, mas cadê os policiais chegaram e ninguém filmou nada? Minha amiga, eles pegaram o celular de todo mundo. Pegaram o celular do Wendel e não iam devolver. Um iPhone 13 do Wendel, lá 12 do Wendel, lá, e não iam devolver. O Wendel fez muita briga pelo telefone, eles apagaram os vídeos, fizeram o Wendel apagar da lixeira. E aí perguntaram assim, você tem estudo? Porra, que pergunta, meu irmão? Uma pergunta dessa do tipo assim, bicho, tá estranho, esse cara tá exigindo o telefone eu sou policial, eu que mando aqui, tô no meio do mato. Não tem ninguém aqui. Se eu matar esse cara aqui, matar todo mundo aqui, ninguém vai saber nem o que foi que aconteceu. Ou se eu levar o cara preso e o cara tá me peitando, é esse o papo, entendeu? O cara tá me peitando, porra. O Wendel peitou o policial. Porra, eu quero meu telefone, você não tem o direito de levar meu telefone, pá. E aí o cara devolveu o telefone do Wendel, mas apagou tudo. Fez o Wendel apagar tudo lá. O resto do pessoal perdeu o telefone. Só pra você ter uma ideia. Então não tem esse negócio de gravou. Não deu tempo de enviar o vídeo pra ninguém. A internet que a gente tinha lá não era uma internet muito boa. Não dá tempo de gravar e mandar fazer uma live. Ó, o policial chegando aqui. A única coisa que tem é o vídeo, que muita gente talvez não tenha assistido, que é o vídeo do Wendel
lá no meio da pista de pouso lá, mostrando, e ao fundo tá lá, tudo queimando. E se você não viu esse vídeo, tá lá no primeiro vídeo, tá no site, tá no portal. Então, aconteceu de fato essa operação, tá? Vamos para essa internet que a gente vai colocar e tudo, para quê? Para que a gente coloque câmera de vigilância. Então a gente vai fazer os postes, vamos colocar câmera de vigilância em tudo, transmissão ao vivo, tá? Para uma área que a gente tenha backup. Por quê? Porque se acontecer um assalto, se acontecer uns agentes pousarem lá, se acontecer qualquer coisa, a gente está lá vendo 24 horas a operação, né? Obviamente, por uma questão de segurança, nós não vamos expor isso ao vivo, mas vai ficar guardado. Para quê? Para que se Deus nos livre, acontecer isso de novo, a gente tá respaldado com material para mostrar a ação truculenta que os caras tiveram com o pessoal lá da Comparar, tá? Foram mais do que o dinheiro, a gente perdeu muita coisa, tem muita coisa que tá salva ainda, tem planta que não foi destruída, só foi destruído a parte do painel elétrico, né? O gerador não foi queimado, não queimou, só queimou o painel. Os moinhos que estavam montados não foram queimados, as barreiras onde foram montados os moinhos também não, as centrífugas também não. Cabos, enfim, tudo a parte elétrica está inteira ainda, tirando o caso do... Quanto que é um quadro elétrico desse? São 60, 70 mil reais, só para você ter ideia. Então precisa de um quadro elétrico novo, precisa de escavadeira nova, precisa de tudo isso. Mas a gente não pode minerar enquanto a gente não brigar por esses direitos minerários quando eles caírem, quando eles entrarem no leilão. Quando eles entrarem no leilão, a gente entra para briga e temos dois caminhos a seguir. Vender a cooperativa para esse grupo de investidores, que já vão entrar como cooperados também, porque eles vão entrar nessa briga, nesse leilão da ANM. Eles estão comprando a fazenda, tá? Então estão em negociação para comprar a fazenda, então eles já vão ser donos do superficiário e vão participar do direito minerário como cooperados, assim como você é. Hoje o que a cooperativa tem? Tem 1.500 cooperados, tem um capital levantado de 10 milhões, mas que em ativo o que a gente tem de mais importante hoje não é equipamento, embora tenha equipamentos ainda lá, estrutura ainda tem lá, não foi destruído tudo, mas foi destruído o barracão, cozinha, o alojamento, não tem nem como trabalhar lá hoje. Por quê? Porque não tem onde o pessoal dormir, vai montar barraco de novo para chegar outro helicóptero lá e ferrar tudo? Não, vamos botar as caixas de ferro, né? Vamos colocar a estrutura de container, vamos colocar as câmeras de segurança e vamos colocar, fazer os alojamentos nos containers e vamos fazer a parte de segurança, de vigilância. Esse é o primeiro passo de tudo. Fez tudo isso, os caras vão vão entrar na briga pelo direito minerário, estão comprando a fazenda, e se porventura a gente chegar a um denominador comum e numa assembleia que é melhor a gente encerrar tudo e os caras virarem dono do direito minerário, quem decide são vocês, em assembleia. Então a gente vai colocar uma lista no site de todos os cooperados, vai estar lá nome completo, a gente tirou do ar o sistema, explicando o que é que tirou do ar, a gente vai remarcar as matrículas, ou seja, são 1.500 cooperados, tem gente que tem a matrícula 9.000 e tanto. A gente vai lá, o último da lista lá vai ter 1.500, por exemplo. Então vamos fazer essa lista completa, o valor que cada um tem em cotas dentro da cooperativa. Vamos fazer a lista abaixo dessa do desligamento. Então quem pediu desligamento já não participa mais do projeto, já pediu para sair, é só receber o dinheiro de volta, entendeu? E aqueles que continuarem acreditando, que estão junto com a gente, vão colher os frutos. Óbvio, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas a gente está trabalhando para dar continuidade e voltar ativa. Como que a gente volta ativa? Tomando esses passos que eu te expliquei. Primeiro de tudo é a briga no leilão por essas áreas que caíram
e que a gente acredita que foi proposital, porque alguém vai entrar nessa briga do leilão também. Eu espero que eles não tenham poder de fogo tão alto, eles podem até ter o poder de fogo, mas não tem um poder de fogo ou não acreditem tanto no projeto ao ponto de botar a grana que os caras estão colocando. Por quê? Porque a gente fez estudo. A gente sabe que a área é rica. Se não fosse por esse investimento que a gente fez, esses caras não topariam investir, tá? Então essas informações que eu trago para você. Essa semana a gente deve enviar e-mail para todo mundo, para que os demais assistam e participem do grupo. Depois que tiver todo mundo no grupo, a gente vai validar um a um para a gente criar um grupo de conversa com cooperados de fato, né? Sem gente que não agrega nada, gente que está querendo ganhar dinheiro nas nossas costas, ou falar mal, ou tá torcendo contra. Então essa galera a gente vai tirar fora. A gente vai criar um grupo só com quem realmente é cooperado, tá? E aí ali vai estar o próximo vídeo explicando, mostrando para vocês o que a gente está fazendo dentro da área da cooperativa, tá? Mais uma vez, obrigado por cada mensagem de apoio que eu tenho recebido. É importante. Se você é cooperado e não mandou nenhuma mensagem para mim, mande no meu inbox, tá? Para mim é importante isso, tá, gente? Saber que eu não tô sozinho. A força de vocês aí ajuda a gente a ter força para continuar, tá? Esse é o único motivo, a única questão, tá bom? Foi ruim o que aconteceu. Financeiramente, não foi tão ruim quanto o tempo que a gente investiu nisso aí. Eu tô há 2 anos e meio, 3 anos, no início de pandemia. Basicamente a gente começou essa cooperativa em 2019, mas a gente pegou mesmo para fazer 2020, então são pelo menos 2 anos aí que a gente está nessa luta. Teve acidente de carro, o Wendel capotou a SW4, tem muita história, né? E a gente não pode jogar fora todo esse tempo que a gente investiu na cooperativa, tá? E aqueles que não respeitam, não entendem o momento que a gente está vivendo, paciência. O famoso clichê, nem Jesus agradou todo mundo, não tem a obrigação de agradar ninguém, tá bom? Papai do céu te abençoe, tamo junto, até o nosso próximo comunicado aí. Abraço.